Os atrasados. Não tem nenhuma previsão não, madame? Tá vendo alguma bola de cristal aqui? E o Edgar faz questão de dizer que gosta muito de você. Eu, um professor, que eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Você me irrita com essa tua alegria. Irmãos, nós temos passado por momentos muito difíceis no nosso país. Fala da Bíblia. A Bíblia vem sendo desrespeitada. A família vem sendo destruída. Você pode ajudar a gente? Eu não quero propaganda política na minha pauta. Tá sendo contra a Gilda agora? Essa mulher vai tirar uma boca do inferno, hein? Acabou a bagunça, a pouca vergonha, a libertinagem. Tudo que nós fazemos tem uma parte que é o presente e tem uma parte que é o registro e a memória histórica desse período. É a nossa versão. É não deixar, sejamos nós os ganhadores ou não, que a versão seja deles. Boa tarde a todos e todas, eu sou o Pedro, mestrando do PPG com o TP, e hoje nós teremos um evento especial Cine Delas. O Cine Delas é um projeto de extensão do grupo de pesquisa Telas, Cinema, Televisão, Streaming e Experiência Estética, que visa contribuir com a construção de um olhar sensível e analítico a partir de obras lançadas em plataformas de streaming com a temática Mulheres e Espaços de Poder, selecionadas pelo viés do grupo de pesquisa Telas. Nesse ano foram realizadas 3 sessões presenciais a partir das obras Três Verões, de Sandra Kogut, disponíveis no Globoplay, Os Últimos Dias de Gilda, de Gustavo Pizzi, disponível no Now, e Alvorada, de Ana Mui Laerte e Lô Politi, também no Now. Buscando compartilhar as sessões apresentadas durante o semestre de forma presencial no campus da Universidade Tuiuti do Paraná, no evento de hoje será realizada uma transmissão especial do Cine Delas. Os pesquisadores Ana e Noah, infelizmente a nossa pesquisadora Débora não pôde comparecer por motivos de saúde, irão realizar uma conversa abordando os principais tópicos apresentados nas sessões presenciais. E temos a participação da nossa líder do grupo Telas, a professora doutora Aline Vaz, que irá comentar 2 dos artigos que escreveu em coautoria com a nossa vice-líder, a professora doutora Sandra Fischer, que são de temas abordados no projeto Cine Delas. Os artigos são Fruição Estética, Experiência Vivida e Sociedade, Imagens de Gildas, e o artigo Politicidades Estéticas no Documentário Brasileiro, a imagem pública de um processo em vertigem. O link dos 2 artigos está aqui na descrição do vídeo e da live, né? E no final vocês podem, durante a transmissão, fazerem comentários, perguntas que vão ser lidas no final aqui para a gente. Então, a nossa professora Aline Vaz é docente do programa de pós-graduação em Comunicação e Linguagens na Universidade Tuiuti do Paraná. Ela é doutora e mestre pelo PPG com o TP, especialista em cinema, graduada em letras, português e inglês, líder do grupo de pesquisa Telas, Cinema, Televisão, Streaming e Experiência Estética, PPG com o TP CNPq, e as atuais pesquisas tratam das construções imagéticas que circulam socialmente com processos comunicacionais potencializando formas de vida e possibilidades estésicas, como campos do sintoma. Cinema latino-americano, ficção seriada e os modos de se dar
haver das imagens públicas e sociais são os objetos de estudo dela. A Ana Cláudia Soares é doutoranda e mestre em Comunicação e Linguagens pelo PPG-Com-UTP, na linha de pesquisa e estudos de cinema e audiovisual. Ela é bolsista Prosup CAPES, bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Uninter, pesquisadora do grupo de pesquisa Telas e coordenadora do projeto Cinedelas. O Noah Mancini Mendes, ele é mestrando em Cinema e Artes do Vídeo pela Universidade Estadual do Paraná, bolsista CAPES também, graduado no bacharelado interdisciplinar pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é artista multimídia, tem experiência na área artística, atuando principalmente nos seguintes temas: artes visuais, artes diaspóricas, curadoria, cinema, colagem visual, performance, moda e expografia. Participa ou participou de grupos de pesquisa na área de artes, educação, arte e vida e tradução intersemiótica. Também participa dos grupos de pesquisa EICOS, Imagem e Experiência Estética, e o Telas. Além disso, gera os projetos Casa Povera e Debauche. Agora, então, vou passar a palavra para a nossa professora Aline. Olá, boa tarde a todos e todas. Agradeço a apresentação do Pedro. Eu gostaria de começar aqui a nossa live de hoje, compartilhando a minha solidariedade e apoio aos bolsistas que estão sem receber suas bolsas. Eu fui bolsista, né, durante o meu mestrado, durante o meu doutorado. Eu sei como que, né, a gente se sente inseguro, né, em meio a esse governo. Eu dependia do dinheiro para pagar os boletos, eu sei que todos os bolsistas também dependem. Então, eu gostaria de frisar que bolsista trabalha, né? Ele deve ser visto como um trabalhador. Então, a gente está com os valores das bolsas defasados e os bolsistas, eles não têm seus direitos assegurados, mas têm muitos deveres. Aqui no nosso evento hoje nós temos os bolsistas, a Ana, o Pedro e o Noah, e eu gostaria de expressar meu apoio e indignação e também de realizar a leitura da nota de repúdio ao corte de bolsas que foi publicada pela Compós, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Então, a nota de repúdio, né, diz o seguinte: a diretoria da Compós vem a público repudiar o corte de recursos feito pelo Ministério da Educação do governo de Jair Bolsonaro, inviabilizando o pagamento de cerca de 100 mil bolsistas da CAPES no mês de dezembro de 2022. Esse e outros atos de corte de recursos na área da educação e da saúde são atos criminosos, feitos no apagar das luzes de um governo que jogou a maioria dos brasileiros em situação de precariedade e miséria. A Compós e as demais entidades subscritas cobram atitude imediata do Ministério da Educação do governo Bolsonaro, que ainda está governando o Brasil e é responsável por todas essas mazelas. Clamamos a manifestação da sociedade civil organizada. Esses inescrupulosos governantes não podem sair impunes. Têm de se responsabilizar por todas as mazelas do período de governo, inclusive nesse período final. Exigimos a volta das verbas para a educação e a ciência. Os estudantes não podem ficar sem o pagamento de dezembro. Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação, Compós. Então, não podia deixar, né, de mencionar esse triste momento em que a ciência viveu durante todos esses anos de governo Bolsonaro, e agradecer aos nossos bolsistas que estão aqui hoje e todos os bolsistas que se dedicam à ciência no país e também fora do país, né? Nós temos bolsistas também realizando ciência fora. Então, agora voltando aqui para a temática do nosso evento, que também traz essa temática política, né? O nosso grupo traz essas questões. E como a professora Sandra e eu temos publicações acerca de documentários com o tema do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, assim como sobre a série Os Últimos Dias de Gilda,
tratando da produção audiovisual como campo do sintoma, abordagem teórica que também pode ser utilizada para a perspectiva analítica de Três Verões, né, que são os filmes que foram debatidos no Cine Delas. A Ana, ela me convidou, a Ana que coordena esse projeto de extensão do Telas, né? Gostaria de agradecer também a coordenação da Ana. Ela me convidou para abrir a mesa especial do Cine Delas aqui no YouTube. Eu agradeço o convite. E a gente vai ter assim, o evento duas partes, né? A primeira parte com a minha apresentação e a segunda parte mais com uma conversa de perguntas e respostas, né, com os convidados que foram palestrantes das sessões presenciais do Cine Delas e com mediação do Pedro. Então, eu preparei para minha fala alguns recortes sobre os últimos dias de Gilda, agora nesse primeiro momento da minha fala, que a minha fala também vai ter dois momentos. E eu vou trazer dos últimos dias de Gilda, a última cena do último episódio, né? Vai ser um spoiler para quem ainda não assistiu a série, mas a série toda vale a pena assistir, então eu acho que não vai ser uma situação danosa para ninguém. Primeiramente, antes de exibir a cena, eu gostaria de fazer menção ao livro Cria da Favela, Resistência à Militarização da Vida, que é um livro da Renata Souza. Ela é doutora pela UFRJ, foi orientada pela professora Raquel Paiva, e ela é deputada federal, né? Foi a candidata, né, foi eleita como a mais votada do Rio de Janeiro, e é cria da Maré. Então, nesse livro, ela faz um relato, né, ali da experiência dela, né, como cria da Maré, que nas favelas há um som que ecoa frequentemente, que sai, né, do alto-falante, do caveirão, e que diz o seguinte: sai da rua, morador. Nos últimos dias de Gilda, que ali, né, a gente tem um espaço dominado por milicianos, nessa cena derradeira que eu vou exibir aqui, a gente tem ali o sargento Jordão, e que ele é um miliciano, né, ele lidera ali a milícia do local, e ele brada: todo mundo para casa agora. Então, a gente tem, né, essa alusão aqui, né, ao relato que a Renata Souza fala, né, do que acontece mesmo nas favelas do Rio de Janeiro, nesse espaço físico e social das favelas, e a gente tem aqui essa alusão, né, na fala do miliciano, do sargento Jordão. Então, eu vou exibir a cena aqui, só um momentinho para eu compartilhar. Eu conto com vocês, com a glória do Senhor, e vamos construir juntos um novo caminho. Com Deus no coração, e Deus é a nossa arma. Agora quem manda aqui sou eu. Vocês vão ter que se curvar à minha autoridade. Todo mundo para casa agora. Todo mundo para casa. Acabou a bagunça, a pouca vergonha, a libertinagem. Todo mundo para casa agora. Agora! Todo mundo para casa!
Escuto o som da minha voz, a imensidão da minha voz. Escuto o som da minha voz. Escuta, escuta. Menina que é trovão, não parte ao meio. Eu canto para você, de corpo inteiro. O rio que transbordou, rio sem freio. Seu corpo e o seu amor. Escuta o som da minha voz, a imensidão. Bem, aqui a gente tem as cenas das mulheres, né? A gente percebe que elas estão na parte superior da rua, enquanto o homem, né, o miliciano, ele está no plano inferior. Então, as personagens... só um minutinho, gente, que eu estava tentando falar e compartilhar os slides, mas não consigo. Surgiram aqui. Obrigada, Ana. Então, nós temos também personagens femininas, né, com características físicas e figurinos distintos. Essa via pública, que ela pode simbolizar a ocupação de um lugar tido como limitado, né, para a mulher, é um lugar perigoso, muitas vezes tornando a vítima culpada por simplesmente ser ou estar no espaço público. Então, nós vemos que à medida em que mais mulheres se juntam, né, se aglomeram, né, nesse grupo, mais iluminadas elas revelam apagamento e desafiando a escuridão encobridora que invisibiliza, né, e inviabiliza seus corpos. Então, quando os tiros são disparados, as mulheres não tombam, elas seguem caminhando. A tentativa, né, de abater os corpos femininos dialoga com as execuções sumárias sumárias de mulheres que buscam ocupar lugares dominados por homens da elite brasileira. Nós temos, né, assim, lembrando rapidamente, o caso da irmã Dorothy, que ao enfrentar o poder latifundiário foi assassinada com 6 tiros, que foi assassinada aos 47 anos, com 21 tiros em Niterói, né? Nós sabemos que ela julgava milicianos. Então, a partir da execução da vereadora Marielle Franco, a Renata Souza, ela desenvolve o conceito de feminicídio político. Então, esse conceito ele também está nesse livro, que eu mostrei logo no início, e também no artigo que está aqui na descrição do vídeo. Então, vocês podem consultar esse artigo sobre esse conceito do feminicídio político. E os tiros disparados por Jordão na série funcionam como metáfora das balas que atingem diariamente os corpos femininos. Esse movimento interrupto, né, da imagem sugere que quando uma mulher cai, outras levantam-se. Ana, pode passar o slide, por favor? Após a queda de Marielle Franco, assistimos ao desabrochar de múltiplas sementes de Marielle. Então, no Rio de Janeiro, a gente teve a eleição em 2018 de 4 femininas negras eleitas. Nós tivemos para a Câmara dos Deputados a Thalíria Petroni e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a eleição da Mônica Francisco, da Dani Monteiro e da Renata Souza. Então, a gente vai perceber, né, na advertência da Renata Souza sobre a importância de resistir às reiteradas tentativas de opressão. No próximo slide, a gente tem a citação da Bell Hooks, que ela diz o seguinte: encontrar nossa voz e usá-la, especialmente em atos de rebelião crítica e de resistência, afastando o medo, continua a ser
uma das formas mais poderosas de mudar vidas por meio do pensamento e de práticas feministas. Fazer a transição do silêncio à fala é para o oprimido, o colonizado, o explorado e para aqueles que se levantam e lutam lado a lado, um gesto de desafio, que cura, que possibilita uma vida nova e um novo crescimento. Esse ato de fala, de erguer a voz, não é um mero gesto de palavras vazias. É uma expressão de nossa transição de objeto para sujeito. A voz liberta. Justapondo-se à imagem, né, dos últimos dias de Gilda, nós temos a canção que diz: escuta o som da minha voz, a imensidão da minha voz. Escuta o som da minha voz, escuta, escuta. Esses elementos da cena reiteram a relevância de erguer a voz e manter a cabeça erguida. A gente vai ver isso também além da tela da tela do audiovisual aqui, da tela dos últimos dias de Gilda. A gente vê isso também no espaço físico e social. Então, a gente tem a foto no próximo slide, aqui, né, a primeira foto, que é da Thalíria Petroni, então, que eu já citei ela aqui, e que é uma semente de Marielle. A gente tem até o filme, né, um documentário que se chama Sementes de Marielle, com essas mulheres pretas eleitas, e nós temos, então, essa postagem no Instagram da Thalíria Petroni, que foi publicada no dia 4 de abril de 2019, em que nós temos um grande contingente de homens brancos que podem ser vistos no entorno de Thalíria, durante uma reunião ali de parlamentares. A Thalíria, nesse momento, ela foi do registro fotográfico em que ela aponta o dedo, ela foi chamada de menina por um deputado, certamente tentativa de infantilização e desclassificação. Né? Todos os dias, né, nós mulheres, nós sofremos, né, essa tentativa de infantilização, de desqualificação, né, nos nossos convívios diários, e a Thalíria aqui, né, representando essas mulheres pretas, assertiva, devolve a provocação, apontando-lhe o dedo. Menina não deputado, deputada eleita. E ao lado a gente tem a foto publicada no Instagram da Sâmia Bonfim, e a Sâmia, também deputada federal por São Paulo, né? Ela publicou essa foto no dia 29 de maio de 2019, com a seguinte legenda: a Câmara está cheia de deputados valentões. Esse da foto é um deles. Disse para mim hoje que acabou o tempo das mulheres vitimistas. Depois de uma reclamação minha, a verdade é que eles têm medo de nós. O que vai acabar, deputado, é a paciência do povo com covardes como o senhor. A Thalíria e a Sâmia, elas também foram barradas no acesso ao parlamento, né, por diversas vezes. Elas relatam, né, que foram barradas. Assim como as parlamentares são barradas no exercício de seus cargos, diariamente mulheres sofrem com a opressão, de terem seus corpos impedidos de ir e vir. É isso que é o efeito de sentido que a gente vê nos últimos dias de Gilda, nessa última cena, na cena derradeira da série que a gente assistiu. Então, os últimos dias de Gilda funciona como metonímia e metáfora dos movimentos de resistência, que colocam em evidência o ato de erguer a voz e levantar a cabeça. Campo do sintoma, imagens ficcionais como as da narrativa em foco, entrelaçam-se a imagens, né, de realidades cotidianas, como as de Thalíria e de Sâmia, mostrando como a presença de corpos resistentes rompem espaços de poder tradicionalmente opressivos, esse ato, né, de erguer a voz e levantar a cabeça. Eu trouxe aqui os últimos dias de Gilda, essa questão do campo do sintoma. O filme eu não trouxe dos Três Verões, né, porque era
para me embasar aqui nos artigos que eu e a professora Sandra escrevemos, então, mas esses são conceitos que também podem, né, uma forma da gente analisar, de olhar para o filme também Três Verões a partir do cinema de ficção e do campo do sintoma. E sobre o filme documentário, né, que a gente tem o filme Alvorada, que foi exibido no Cine Delas, a gente vai pensar um pouquinho, né, eu vou trazer aqui uma reflexão sobre o cinema documentário, os contextos do impeachment de 2016. Então, pensando no cinema documentário, quando refletimos no... pode passar o slide, por favor. Quando refletimos no contexto do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, os filmes que mais se destacaram foram realizados por cineastas mulheres. Então, nós temos uma tríade de filmes que se cria pelos filmes. O Processo, da Maria Augusta Ramos, O Democracia em Vertigem, de Petra Costa, e Alvorada, de Ana Mulaerte e Lopoliti. Eu fiz um recorte aqui hoje, né, desses filmes, para que a gente possa pensar um pouquinho aqui esses contextos. O Processo escolhe narrar o mesmo contexto político, todos esses três filmes, desculpe, procuram narrar o mesmo contexto político, cada qual ao seu modo, entretanto recorrem a escolhas estéticas distintas. Então, a gente vai ter ali, né, Ramos dando protagonismo ao que evoca um geral, que vai ser também trazida essa sensação no filme Alvorada. Apesar, né, dos recursos de montagem, há poucas intenções explícitas, sugerindo ao espectador que a câmera ali é um aparelho onipresente, que é testemunha, né, testemunha do movimento das personagens que integram o cenário da política brasileira. E já por seu turno, o filme da Petra Costa, Democracia em Vertigem, ele impregna explicitamente a tela de elementos estéticos e ideológicos, utiliza imagens de arquivos jornalísticos e familiares, manipula, né, também por meio de edição esses materiais, abusa de relatos pessoais, faz saltos no tempo com com fatos históricos que marcaram a política brasileira desde o século passado, e a gente tem o excesso de imagens editadas pela cineasta, ressignificando temporalidades e espaços, colocando em tela o ponto de vista e os argumentos, não simulando neutralidade alguma. Sugere que a sua câmera está ali para organizar um compilado de fatos e se posicionar, né, diante deles. A gente vai ter no processo, né, esse foco, então, no Congresso Nacional. E a gente pode ir para o próximo slide, por favor? Aqui no processo, então, a gente tem esse foco no Congresso Nacional, durante o julgamento do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e nós podemos ver que nas estratégias estéticas o filme dão a ver os opostos. Então, a gente tem esse primeiro plano aqui, né, do Congresso, em que a gente vai ter nas extremidades as pessoas vestidas de vermelho, que simbolizam aquelas que são contra o processo de impeachment, né, que será chamado de golpe, então. E a gente tem, do outro lado, as pessoas vestidas de verde e amarelo, que são a favor. Depois, e aí a gente tem esse meio, né, que é esse corredor vazio, né, como se fosse esse abismo até o Congresso Nacional. E depois a gente vai ter as imagens, né, que vão se intercalar. As imagens dos deputados que estão votando pela abertura ou não do processo de impeachment, e o povo que pede a abertura e o povo que diz não para o golpe. Então, a gente vai ter ali selecionado, acho que na montagem da Maria Augusta Ramos são 11 votos, se eu não me engano, 8 ou 11. E a gente tem
aqueles que votam pelo sim, que vão trazer no seu discurso, que votam pela família e por Deus, pela religião, e nós vamos ter aqueles que votam pelo não, que vão falar da soberania do voto, né, que vão defender a democracia, o Estado de Direito. A gente vai ter as figuras contrapostas, então, a Janaína Pascoal, que é o lado ali da acusação, e o lado de defesa da Dilma Rousseff, que é o José Eduardo Cardoso. Eles são figuras distintas, né? Eles são dados a ver no filme como imagens públicas opostas. Então, a gente tem a Janaína Pascoal, desculpa, José Eduardo Cardoso, a Janaína Pascoal, que vai adotar também no seu discurso esses elementos da família e de Deus, e o José Eduardo Cardoso, que vai adotar, então, o discurso associado também à soberania do voto em defesa da democracia. No próximo slide, a gente tem aqui alguns frames de Democracia em Vertigem, que a Petra Costa ela vai trazer imagens de arquivos da família, né? E ela narra as suas recordações e também traz os relatos da mãe no filme, que são recursos que já foram utilizados pela cineasta no seu primeiro documentário, né, longa, que foi o documentário Helena. No Democracia em Vertigem, a sinopse que foi divulgada pela Netflix afirma que o filme combina o pessoal e o político, sustentando que, para tal, a cineasta revisita a complexa trajetória de sua família para tentar entender o país rachado em que se encontra. O texto de apresentação do filme propõe trazer para a tela um alerta em tempos de democracia em crise. Essa dita vertigem em qual se encontra a política atual é figurativizada na tela por meio do excesso de informações, de vitórias e golpes políticos que o Brasil vem sofrendo em sua história. Em algum momento do filme, Petra Costa alerta: antes de ir em frente, eu preciso ir para trás. O documentário ele se desenvolve nesse movimento de vai e volta, assim como acontece em seu filme anterior, Helena. Então, ela vai construindo essa característica autoral nos seus documentários, né? Em Democracia em Vertigem, empreende um passeio pela história do Brasil e pela história familiar da diretora. Parece não sair do lugar, iniciando com Lula no Sindicato dos Metalúrgicos e para lá retornando ao final, que culmina com a eleição de Bolsonaro e coloca em questão a viabilidade da luta ter lugar em um país destroçado. Nas palavras em voz off, né, a cineasta diz: de onde tirar forças para caminhar entre as ruínas e começar de novo. Então, a gente vai ter ali no próximo slide, né? Deixa eu ver. Não vai ter, não temos slide sobre o Alvorada, não coloquei, mas falando do estilo do documentário Alvorada, ele é mais próximo do filme O Processo. Então, a câmera, ele observa os acontecimentos, como eu já falei, em um espaço único institucional. Então, a gente tem ali como se fosse uma personagem também dentro, né? É um espaço importante, que é o Congresso Nacional em O Processo, e o Palácio, que dá nome ao filme, né? O Palácio Alvorada, no documentário Alvorada. Então, ao contrário da Petra, que revisita imagens de arquivos, aqui a gente, no filme O Processo e no Alvorada, nós temos o registro, o testemunho desse tempo vivido. Nós podemos dizer, então, que em O Processo e em Alvorada, nós temos filmes de bastidores, né? Eles dão a sensação de mostrar aquilo que é encoberto pelas paredes desses prédios institucionais, que é o prédio do Congresso e do Palácio. Então, a gente vai ter um momento no filme do Alvorada que a Dilma ela se incomoda com a câmera e ela chama essa câmera de invasiva e excessiva. E ela diz: eu não sou uma personagem. E então,
Só que ao mesmo momento que ela diz que ela não é uma personagem, que ela sente esse incômodo, ela também diz o seguinte: tudo que nós fazemos tem uma parte que é o presente e tem uma parte que é o registro e a memória histórica desse período. É a nossa versão. A gente viu até ali no início do vídeo, nesse trecho. É não deixar ganhando ou não que a versão seja deles. Então, nós disputamos isso toda hora. Ela tem essa consciência, né? Então, ela tem essa relação de ambiguidade com a câmera, que ao mesmo tempo que essa câmera ela tem essa coisa da vigilância, né? A câmera ela é vigilante, ela também é testemunho, né? Ela testemunha esse momento vivido, e a Dilma ela tem a consciência desse contraposto, né? Nesse sentido da câmera ali filmando, né? Ela no Palácio Alvorada. E a gente pode dizer, então, que em suas formas estéticas distintas de documentar as imagens de um Brasil colocado em cena, esses filmes, eles constroem significados convergentes. Então, ao mesmo tempo que a gente tem estéticas distintas, os significados, de alguma forma, se convergem. A gente vai ter, então, no artigo, que o link está aqui na descrição do vídeo, eu e a professora Sandra Fischer, a gente destaca, então, né, essas convergências no processo de polarização. Então, que a gente vê aqui, né, nesse slide que está compartilhado, a gente tem essa questão, né, dos contrapostos, né, dos dois lados. Então, a gente tem aqui essa imagem é usada no primeiro plano do filme Democracia do Processo, e essa imagem é usada no cartaz de Democracia em Vertigem. A gente vai ter essa questão de imagem sendo utilizada, o mesmo momento, né, dessas imagens, esses registros, eles são registrados pelas três cineastas e são usados no filme, né, de formas distintas, né, de acordo ali com as escolhas estéticas, a escolha da montagem, né, dos filmes. Depois, no próximo slide, a gente tem a questão da memória pós-ditatorial. No processo, isso vai aparecer nos discursos verbais. Então, a gente vai ter o discurso do voto do Jair Bolsonaro, na época deputado federal, em que no voto dele, ele faz homenagem à ditadura, né? Ele homenageia o Ustra e ataca a presidenta Dilma, já rememorando, né, quando ela foi torturada na ditadura. E do outro lado também aparece o discurso, né, sobre a ditadura, sobre os anos ditatoriais, no lado da defesa, que é do José Eduardo Cardoso, em que ele relembra, né, de outra forma os anos ditatoriais que a presidenta Dilma sofre tortura. Já no Democracia em Vertigem, a gente tem essas imagens de arquivos, né? Então, os pais da Petra, quando foram presos, a imagem do assassinato do Pedro Pomar, que foi fundador do Partido Comunista do Brasil, né? Essa imagem que a Petra é uma imagem polêmica, porque a Petra adultera, né? Ela retira as armas que são colocadas, que estão ali nessa foto, e que existe ali muitos dizem que essas fotos elas foram inseridas ali, né, para dizer que eles foram mortos porque eles reagiram, né, eles estavam armados. Então a Petra ela considera que ela faz, quando ela retira essas armas, ela faz ali uma justiça histórica. Mas há toda essa polêmica. Eu não vou me aprofundar nisso, mas tem um artigo das pesquisadoras Andréia França e Patrícia Machado, que é a história de 3 imagens tóxicas, que elas se aprofundam mais nessa discussão. E aqui a gente tem a imagem do Lula sendo preso, quando ele foi preso durante a ditadura,
E depois a gente tem o Lula, novamente, né, no sindicato ali dos metalúrgicos, sendo preso em 2018, quando ele foi preso, né, e ali ele saiu do sindicato dos metalúrgicos, e como essas imagens, elas se repetem, né, a imagem da história se repete, ou melhor, né, elas rimam. Então, a Petra traz isso também no documentário. O uso do voto do Bolsonaro pelo impeachment também é usado no documentário Alvorada. Então, a Dilma, ela tem esse voto que ele agride, né? É uma agressão à presidenta Dilma. Ele abre o filme Alvorada. Então, veja, né, como essas imagens visuais e verbais também perpassam, né, por todos esses filmes. E no Alvorada, também a questão ditatorial, ela vem também na fala da presidenta Dilma. Eu acho que a gente pode pular de slide para o próximo. Isso. Que ela vai dizer que ela aprendeu tango na prisão durante os anos ditatoriais, e a gente tem a presença desse porta-retrato, né, no apartamento ali do Palácio Alvorada, que é a foto, né, de quando ela foi julgada na ditadura, e a gente vê esse enquadramento enquanto é transmitido na TV o julgamento dela em 2016. Então, a gente tem novamente essa produção de efeito de sentido da repetição da rima histórica. Também no Alvorada, como eu falei ali da transmissão do julgamento de 2016 na TV, há uma reiteração de aparelhos televisivos. Eles estão sempre ligados, né, e a câmera enfatizando isso, né, reiterando esses aparelhos, transmitindo o processo de impeachment ali na TV Senado, e que foi um processo midiático, né? Então, há esse efeito de sentido com a reiteração dos televisores. E o filme Democracia em Vertigem, ele também reitera esse sentido da mediatização, né? E no próximo slide, acho, isso, a gente tem novamente esse uso ali, essas imagens históricas trazidas nos documentários. Então, a gente tem o último discurso o discurso após, né, ali a formalização do impeachment da presidenta Dilma. Então, quando ela faz esse discurso, aparece, a gente tem ali o frame do processo e o frame do Alvorada. Então, esses filmes se apropriam dessas imagens históricas, né? As cineastas estão ali filmando. E a gente tem depois, logo na sequência, no filme Alvorada, a gente tem primeiro essa cena, a Dilma discursando, é o último discurso dela, e ela está com o terninho vermelho, né, acompanhada das mulheres ali com o terninho vermelho, né, muito simbólico. E logo na sequência a gente tem outra imagem que está no próximo slide, que é a Dilma saindo do palácio com outros trajes, né, com um traje dela de ciclista. E a gente vai ter essa saída, então, ela vai saindo por corredores ali do Palácio Alvorada, e a gente tem ela está mais encoberta por uma escuridão, vai se iluminando, o corpo dela vai sendo iluminado, como a gente pode lembrar dos últimos dias de Gilda também, até que ela sai para esse espaço aberto, né, que é mais iluminado, ela está ali completamente iluminada. Através dessa imagem, a gente tem da sequência de imagens, né, dela discursando após ser impeachmentada, né, de sofrer esse golpe, e depois a Dilma ali no seu dia a dia, que a gente sabe que ela gosta de pedalar, e em outros trajes, né, ela tira, ela está despida, né, do terno vermelho, que é emblemático da presidenta,
E a gente tem, então, essa transição da Dilma presidenta para Dilma Vana Rousseff. E aí eu vou voltar naquela frase que ela diz: eu não sou uma personagem. E ela complementa quando ela fala isso, né? Eu não sou uma personagem o tempo inteiro. Casualmente, eu sou o presidente da República. Enfrento todo dia problema. E quando tiver que enfrentar, eu vou enfrentar sozinha e Deus. Quando ela diz, e daí quando ela fala em Deus, e daí ela é questionada, né, sobre a presença divina, ela diz que Deus é uma certa ausência. E essa ausência, né, a gente lembra da questão da câmera, né? Essa ausência que ela deseja, que em certo momento ela deseja, né, que é incômoda, e ela diz que quando ela está sozinha, tem essa ausência, né, que é a ausência que ela faz alusão a Deus. E essa ausência que ela quer também da câmera, né? A gente pensar nessas palavras aqui, nesses sentidos, é também muito interessante. Depois, a gente vai ter outros sentidos que convergem nesses filmes, é a questão da instabilidade política. A instabilidade política no filme... Só um momento, gente. Deixa eu ver aqui. No próximo slide, né, a instabilidade do filme do Processo, a gente vê por meio desse último frame aqui, que a gente vê a fumaça. Então, ela parece inebriar ou ofuscar nossa visão de futuro. Então, a presença do fogo, da fumaça, somada à bandeira vermelha, né, que a gente relaciona a bandeira vermelha, né? Pode ser um pedaço de pano qualquer, mas esse pedaço de pano vermelho, no limite do quadro, remete ao governo petista e sugere que aquilo que tal estandarte viria a representar ou simbolizar pode ser tomado pelo incêndio. A imagem conota um Brasil asfixiado, envolto em uma cortina de fumaça. Já na imagem ao lado, é um frame aqui do Democracia em Vertigem, e a Petra Costa, ela reitera a decorrência da circularidade histórica. Então, ela diz: como lidar com a vertigem de ser lançado em um futuro que parece tão sombrio quanto o nosso passado mais obscuro? O que fazer quando a máscara da civilidade cai e o que se revela é uma imagem ainda mais assustadora de nós mesmos? De onde tirar forças para caminhar entre as ruínas e começar de novo? Então, é justaposto, né? Essa narração em off com a imagem, né? Ali de pessoas ocupando o gramado ali de Brasília. Então, ao passo que o povo ocupa o gramado do Congresso, justaposto a essa fala, essa narração em off da diretora, sugere-se uma desesperança. O povo que ali está não encontrará apenas uma Brasília assombrada por um passado, mas elas mesmas acabam por figurar imagens fantasmagóricas de si mesmas. Não ocupam o lugar do povo, mas vagam por uma extensão de terra, buscando serem vistas, ouvidas. Então, no próximo slide, acho que ainda temos slides, né? Isso. A gente tem o final do Alvorada, e não é no final que a Dilma diz isso, é em outro momento, mas a gente pode fazer uma alusão a essa imagem da fumaça que finaliza o filme O Processo, e que ela fala assim no Alvorada: eu sou a própria Cinderela, aquela que vivia nas cinzas, né, ali quando ela está passando o processo do impeachment. E o filme ele acaba com as mulheres trabalhadoras ali do palácio. Depois que a Dilma vai embora, elas estão limpando esse espaço e elas ocupam a cadeira presidencial ali por um tempo, mas o filme termina, né? A Dilma ela representava, né, as mulheres, né? Então, ao final, a gente tem essa representação das mulheres trabalhadoras,
mas elas se retiram. Quando elas se retiram, a gente tem um enquadramento dessa cadeira vazia, convergindo, então, com o ponto de interrogação dos desfechos, né, dos outros 2 filmes. Eu queria também lembrar, que eu não falei, da cena do Alvorada, que é a chegada no palácio da notificação oficial do impeachment. E o que chama a atenção nessa cena é pelo predomínio de homens brancos, trajados em ternos sombrios, né? Então, nós temos apenas 2 presenças femininas enquadradas nessa cena, e uma delas, né, uma dessas mulheres, é a Petra Costa filmando. Então, filmando provavelmente o Democracia em Vertigem, né? Então, ela aparece no Alvorada filmando também dessa imagem aí que converge. E a gente tem, então, né, os homens que fizeram, né, esse acontecimento. Então, esse predomínio masculino, né, no processo de impeachment, a gente sabe que a misoginia, né, foi muito grande, né, que a Dilma sofreu, mas quem conta essa história, quem fez essa história, né, desastrosa, foram esses homens, então, mas quem conta são as mulheres, né? Ali a gente tem a filmagem, né, da Ana Mulaert, da Lopolite, a gente tem elas filmando a Petra, que está filmando o filme dela, a gente tem, né, sabemos que a Maria Augusta também filmava nesse momento, então as mulheres estão contando essa história, né, a preocupação da Dilma, né, de quem ia contar a versão da história, e nós temos essa presença feminina contando a história. Eu acho, então, que é isso que eu ia falar. Eu falei bastante coisa, mas nós tivemos as sessões presenciais do Cine Delas, né? Eu acho que eu trouxe um pouquinho de cada coisa que pode ter sido tratado nas sessões. E eu trouxe esses elementos, então, que a professora Sandra e eu discutimos em nossas pesquisas e que eu acredito que contribuem para o bate-papo com os convidados, então. E agora eu passo a palavra para o Pedro, que vai fazer as questões, então, para os convidados, que foram os palestrantes, né, do Cine Delas durante o semestre. Então, falaram sobre o Alvorada, os últimos dias de Gilda e o Três Verões, que eu não trouxe aqui, mas a Ana vai trazer brilhantemente para nós. Oi, voltamos então aqui. Excelente fala da professora Aline, é extremamente importante, interessante o que ela traz, e agora então eu vou trazer então as perguntas que a gente tem aqui preparado, e vou começar então com a Ana, que foi a nossa primeira sessão, né, sobre o filme Três Verões. E aí eu queria então já começar aqui com a pergunta, na sua apresentação presencial você separou o filme Três Verões, né, em 3 atos, sendo que cada um a passagem de um verão. Você poderia, então, explicar para o nosso público aqui, né, o elemento que você encontrou nessas 3 passagens? Então, boa tarde a todos e todas. Obrigada, Pedro e professora Aline, pela apresentação. Antes de iniciar minha fala, como bolsista, eu não posso deixar de me manifestar sobre o corte das nossas bolsas, assim como a nota de repúdio que a professora Aline leu para a gente. E, como mencionado, eu sou bolsista e a nossa dedicação é exclusiva à pesquisa. Então, nós não temos outra renda além da bolsa. E o que aconteceu é um ato vergonhoso, né, desse desgoverno atual que a gente está vivendo. Os bolsistas, eles não têm décimo, eles não têm férias, eles não têm VR, vale-refeição, todos os benefícios. E, além disso, eles têm que ser de dedicação exclusiva. Então, a nossa renda é a única bolsa que, infelizmente, esse mês não teremos pagamento. E eu quero terminar o meu repúdio com uma frase de Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E agora, respondendo a sua pergunta, Pedro, o filme Três Verões, ele é impactado por 3 passagens de 3 verões, que são momentos chaves durante o filme, como se cada passagem ela fosse um fade para a entrada de um plot twist que vai acontecer na trama.
Então, o primeiro verão, ele se passa em 2015, em que os principais momentos, eles são divididos com a festa de final de ano. Então, é onde a gente tem a Madá, que é a empregada da família, organizando toda a festa, todo final de ano da família que ela trabalha. E ali tá toda a burguesia reunida, as famílias e os amigos, e os empregados trabalhando e servindo eles. Ali nós temos 3 passagens de humilhação. A primeira passagem de humilhação, a gente tem quando a Madá, com a patroa dela, a Marta, ela vai falar sobre uma roupa que a patroa tá querendo se desfazer, e ela fala pra Madá que aquela roupa nem serve nela, e ela nem teria onde usar. A segunda passagem de humilhação é quando tem a Branca, que é uma decoradora e amiga da família rica, e ela vai falar para Madá sobre um tunga, que é um objeto de decoração, e ela fala que ela nem sabe o que é aquilo, também é uma passagem de humilhação. E a gente tem uma passagem de humilhação bem forte, que é a Madá com a namorada gringa do filho dos patrões dela, que ela tenta conversar com a menina, e a menina começa a zombar dela, que não tá entendendo nada do que ela tá falando. E ali a gente tem 2 realidades nessa passagem. Então, a gente é apresentado aos empregados versus os patrões, e a gente tem uma simbologia muito forte, que a burguesia e o proletariado, eles não falam o mesmo idioma. E nesse sentido, principalmente pelo fato de que tudo que acontece, a Madá é como se ela não soubesse e não pudesse entender, porque também ninguém tenta explicar para ela. Já o segundo verão, ele ocorre em 2016, e os principais momentos, eles são que a gente tem o cancelamento de uma festa. Então, a festa de final de ano daquele 2016, ela está sendo cancelada, porque a Polícia Federal apreendeu os patrões da Madá pelo fato de que ele é envolvido com lavagem de dinheiro, esquemas de corrupção. Então, ela tem que começar a organizar o cancelamento dessa festa. E a gente tem uma passagem de humilhação que ocorre ali, quando essa Branca, ela entra na casa para buscar os documentos para os patrões da Madá, e ela começa a humilhar a Madá, dar broncas nela e ordens como se ela fosse empregada dela. A gente tem os empregados que, como a festa foi cancelada, eles começam a comer, beber e curtir todas as coisas que eram para a festa. Eles começam a ficar sem respostas, também sem salário. Eles não têm salário algum porque o patrão foi preso, eles não têm resposta alguma sobre isso. Então, eles começam a fazer um bazar das coisas da casa e começam a vender todas as coisas ali dos patrões para conseguir dinheiro para se manter. Além disso, eles fazem um tour com o iate da família, e nesse tour a gente começa uma perambulação deles pelo um cenário das mansões dos presos da Lava Jato, né? Então ali a gente já tem uma relação com ali do campo de sintoma atual, né? Então ali eles tirando sarro com o cenário que estava acontecendo aqui no país. A gente também tem eles curtindo a casa, curtindo a mansão, já que eles não podem sair dela, eles não têm dinheiro, então eles começam a usufruir da piscina. Eles usam a casa para moradia, né? Porque eles não têm dinheiro, como é que eles vão se manter ou ir para suas casas. E a gente tem ali a Madá como aquela representação controlando tudo novamente. Já o terceiro e último verão, ele ocorre de 2017, e os principais momentos são que, devido a todo esse cenário que aconteceu, eles têm a ideia de usar a casa como uma espécie de Airbnb. Então, eles começam a alugar essa casa para sets de filmagens, eles começam a usar a casa como um ambiente de renda. A gente tem uma passagem de humilhação da Madá, quando a equipe de filmagem que alugou a casa para fazer um comercial, eles falam para ela que ela não tem condições de aparecer no comercial, que a roupa não serve nela, então eles começam a humilhar ela novamente. Então, mesmo ali, ela sendo, entre aspas, coordenadora do negócio, ela também está sendo humilhada, ela também ocorre essa passagem de humilhação com ela. E a gente tem alguns atravessamentos pandêmicos que acontecem na história, quando a Madá, ela no fim, ela acaba sendo gravada para o comercial, e ela conta uma história que aconteceu
com ela, uma história pessoal dela, na questão de que era Natal, o marido perdeu o emprego, eles não tinham o que comer, a filha dela acaba falecendo. Então, tudo aquilo que a gente viveu na pandemia, a perda de emprego, questões de salário e as incertezas que estavam por vir, sem a gente saber o que ia acontecer. Além disso, no último verão acontece a morte do Lira, que é um dos personagens principais ali, e a Madala tem uma vida nova. O Lira, ele era o pai de um dos patrões e ele é professor, então ele tem uma espécie de consciência com essa realidade burguesa, né? Então, ele a todo momento ele tem uma inquietação de estar naquele ambiente, naquela casa, ainda mais depois que ele descobre que a casa não é do filho dele, que é tudo uma armação. E ele tem um apartamento no Rio de Janeiro, simples, modesto, só que ele deixa esse apartamento para Madá e ela fica com a herança. Então, resumindo as 3 passagens, a gente tem que esses 3 verões, ele demonstra essa perambulação da protagonista em resolver tudo. E ela sempre está se adequando às novas situações, sejam elas positivas ou negativas, é ela que tem a tomada de decisão. A gente tem essa forte presença feminina dela nisso. E em nenhum verão ela mudou seu comportamento, né? Então, como eu falei, independente se ela estava bem financeiramente ou mal, ela não mudou seu comportamento em nenhum verão. Ela continua ajudando e buscando apoiar todos. E a mise-en-scène final, que mostra no 3º verão, que é quando a Madá, pela primeira vez, ela está comemorando a sua própria festa de final de ano. Então, ela está no apartamento com os empregados, ela leva todo mundo para lá, para o Rio de Janeiro, e pela primeira vez ela organiza uma coisa para ela, sem pensar nos outros. Então, ela não está organizando uma festa mais para os patrões, a festa agora é dela, ela que está curtindo esse momento. Então, é uma festa feita por ela e para ela. E a Madala continua a ver o mundo da janela da lavanderia, né? Então a gente tem esse quadriculamento no final do filme. Em todo o filme a gente tem ela sempre ali com a visão de segundo plano. Então, atrás de janelas, ela sempre pela janela da despensa, da lavanderia, da área de serviço. E no final do filme, quando eles vão se despedir, vão ver os fogos, ela também está olhando, a gente tem o olhar da câmera com eles pela janela da lavanderia. Seria isso. É muito interessante essa questão, inclusive, que você traz no final sobre enquadramento com a janela, porque, então, no final das contas, parece que ela não sai do... Como você disse, ela continua sendo a mesma, e no final das contas, eles continuam na mesma situação. Em teoria, assim. Exatamente. Temos aqui, então, a segunda pergunta, né, que é a professora Aline, ela trouxe algumas reflexões acerca do cinema de ficção como campo do sintoma, em que a sociedade percebe-se dialogando consigo mesma. O campo do sintoma pode ser pensado como uma febre, uma resposta natural do corpo, e o cinema funciona dessa forma, com uma resposta ao contexto político, econômico, cultural de determinada sociedade. Como você vê 3 verões no campo do sintoma? Se ele dialoga com a sociedade, como você consegue nos apontar outras obras produzidas nesse momento no país que, em certa medida, dialogam com 3 verões, observando uma certa tendência estética e temática no cinema brasileiro? Então, a gente percebe o campo de sintoma em 3 verões, principalmente nos momentos em que nós temos a Madá e os outros empregados realizando um tour na lancha dos patrões, né, mostrando aquela ironia com a Operação Lava Jato que está acontecendo no Brasil. E além disso, nós temos também explicitamente o universo elite capitalista versus o proletariado. Por exemplo, o patrão ele vai preso e os empregados sem salário, sem resposta alguma, eles têm que se virar para sobreviver, enquanto a Marta, que é a esposa do patrão deles, ela está passeando nos Estados Unidos com o filho, como se nada tivesse mudado em sua vida. E nós temos também outras obras que dialogam com o cenário brasileiro, né, no campo do sintoma. Por exemplo, o Alvorada, né, o documentário que seria abordado pela Débora e foi tratado pela professora Aline, que nele nós temos também uma mulher forte no poder, mas que sofre com as questões do mansplaining, consequentemente com o golpe que lhe tirou a presidência da República, né? E a estética ali que nos é apresentada, ela busca demonstrar esse lado da presidenta Dilma, em que ela realiza todas as atividades para tentar governar o país e resistir ao golpe que estava ocorrendo ao mesmo tempo.
Então, ali na Madá, a gente tem ela como essa mulher no poder também, que ela administrando tudo, mesmo não sendo da mesma classe social que a sua patroa, ela tá no poder transitando esse meio da burguesia e tentando sobreviver a tudo isso que eles estavam acontecendo com eles. Não, realmente, então é interessante ver como todas as sessões elas dialogam de alguma forma realmente nessa questão do sintoma, e mesmo aparentemente quando você nota, você joga os 3 filmes e em teoria eles não teriam uma conexão a priori, mas você, quando vai observando mais, você consegue encontrar de certa forma ali, e faz você com que você pense realmente sobre o que está acontecendo, né? Mas então... alguma coisa? Não, né? Mas, então, a gente tem mais uma pergunta, então, para a gente ir aprofundar um pouco mais, que, no caso, o Três Verões, ele foi lançado durante a pandemia. E quais foram as estratégias adotadas para superar o fechamento dos cinemas? Como o lançamento do filme se beneficiou ou foi prejudicado por essas estratégias? Eu queria saber se você tem a resposta para isso. Então, ele foi lançado bem em 2020, né? Então, a gente tem aquele cenário pandêmico, cinemas fechados, e ele teve uma estreia diferenciada. Ele foi, sim, totalmente prejudicado pelos cinemas estarem fechados. Ele teve lançamentos em eventos drive-in espalhados pelo país, e a sua premiere, ela aconteceu em si em 16 de setembro, com exibição às 10 horas da noite no Telecine Premium e no Telecine Play. Mas, infelizmente, né, o filme ficou ali fechado para a classe burguesa, né? Quem teria ali pagando o Telecine Premium e quem teria acesso à TV paga e não passou na TV aberta. Até hoje, inclusive, ele ainda não passou na TV aberta. O que é uma problemática, no final das contas, a questão da distribuição, de disponibilizar para todos, né? No final das contas, você quer e ao mesmo tempo não quer que todos tenham acesso. E aqui só um comentário, né, que você falando sobre o filme Três Verões, a questão do documentário também, me lembra muito a questão que a gente tem com a professora Sandra, que ela traz nas aulas dela do filme o Domésticas, né, no início dos anos 2000, e o Um Lugar ao Sol, documentário, né, sobre a vida nas coberturas, que tem muito paralelo. Isso me traz e foi a primeira coisa que me veio na cabeça quando você fala da cena das janelas, né, dela sempre estar sendo vista por meio das janelas ali, e que vale a pena também. Eu acho que tem muito a ver com isso, eles dialogam, conversam, né. Com certeza. Então agora eu queria passar, na verdade, pro Noah, mas eu não sei se ele está conseguindo agora entrar, que ele está com um pouco de problema com a conexão dele. E a gente teria algumas perguntas para ele aqui. O Noah ouve a gente? Consegue falar? A gente não te escuta. Bom, gente, então como a gente não está conseguindo agora ter o contato com o Noah aqui para terminar, para fazer as perguntas para ele, a gente teria uma última pergunta aqui, que seria a conversa entre as 3 apresentações, só que como a Débora infelizmente não pôde comparecer e agora a gente não está tendo contato com o Noah, a gente vai ter um debate geral aqui sobre os filmes apresentados. Eu queria saber, na verdade, o que acham que é a principal relação entre os 3, né? O que eles teriam em comum, seja estética ou outros elementos que são percebidos assim. Então, acho que eu posso começar respondendo. Nas 3 produções, o que me chama muita atenção ali, tanto em Alvorada, Os Dias de Gilda e em Três Verões, é que nas 3 produções nós temos mulheres fortes como protagonistas, né? E isso é uma coisa que o Projeto Cine Delas ele enfatiza, mulheres fortes no poder. E nós temos o ponto de vista da burguesia, que é sempre apresentado como status quo. Então, ali é aquele ponto de vista sendo desafiado. Tanto na Madá, que é a caseira assumindo o papel da chefe de casa,
a Dilma destoando naquele mar de homens, desculpe a palavra, mais brancos velhos, que é a política em Brasília, e Gilda, que com seu estilo de vida incomodava os vizinhos, mesmo que não fizesse nada diretamente ligado a eles, né? Então, nos três a gente tem essa grande representação dessas mulheres, né? Acho que o Noah conseguiu entrar, vou adicionar ele aqui no debate. Noah, você nos escuta agora? Hoje acho que não Ainda vamos conseguir conversar. Está difícil para todos nós aqui. Não, eu acho que a Ana falou exatamente, já falou assim, o geral, né? Falou muito bem. Acho que é isso mesmo. Eu acho que assim como os três documentários que permeiam a temática do impeachment, do golpe e das consequências, né, do golpe também, eu acho que são estéticas diferentes nesses filmes. A gente tem uma série televisiva, a gente tem um filme de ficção e a gente tem um documentário que é Alvorada, mas eu acho que existem, eles convergem, né? Porque sendo o campo do sintoma, conversando com a sociedade, dialogando, né, com a sociedade consegue conversar consigo mesmo ao assistir esses filmes. Eu acho que o sentido converge, né, desses filmes. Eu acho que é mais isso, é o efeito de sentido que traz essa convergência entre eles, essa aproximação, porque eles eles resultam do nosso tempo vivido. Com certeza. E uma coisa que eu percebo também, que fica meio óbvio, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio, é como realmente toda essa questão como o fato da mulher ter algum tipo de poder, ela tem que ser rebaixada, tem essa necessidade da sociedade de rebaixar. Nas três obras que foram relatadas aqui, gera algum tipo de burburinho que ela precisa ser cortada de alguma forma ali, seja por conta do estilo de vida que não é o esperado da mulher, a doméstica do lar, enfim, ou ela chega no poder máximo de um país como a presidenta, e também quando ela muda, né, que ela é empregada, mas ela tem aquela força do mesmo jeito, ela lidera de alguma forma, e mesmo isso ela tem que ser rebaixada, seja pela imagem, pela imagem física dela ou pela situação dela, ela tem que ser colocada para baixo de alguma forma. Isso é só uma questão. E bem isso que você falou me lembra aquela cena do Alvorada, né, a gente viu na apresentação da Débora, que quando a Dilma está tentando montar um discurso, e um representante que tá na mesa, ele fica cortando ela, falando que não é para ela falar aquilo, e ela fala, mas eu quero falar isso, eu sei do que eu tô falando. Então ali a gente também tem esse reforço de que mesmo ela estando no poder, um homem ali tá tentando mandar, né, falar o que ela tem que fazer e como ela tem que agir, né, essas figuras ali das mulheres, né, as figuras femininas, tendo que se adequar ao que a sociedade está tentando impor para elas, né. Mesmo ela sendo a presidenta. Mesmo ela sendo a presidenta da República. Sim, e ela até fala, desculpa, Pedro, mas ela fala no momento, ela fala assim, eu acho que ela está dando uma entrevista, alguma coisa, ela pergunta se vai colocar isso, alguma coisa, daí ele fala, porque mostra seu lado mais humano, algo assim. Aí ela fala, existe essa necessidade de me mostrar humana, como se eu não fosse humana, o que eu sou então, né? Chega a ser cômico, né, no final das contas, infelizmente, mas é aquela coisa, se for levado só para o lado da piada, ninguém leva a sério. E continua sendo a mesma coisa de sempre, achando que é tudo bem, pode passar assim. Aí só um comentário só sobre os últimos dias de Gilda, sobre a questão da comida. Eu acho importante, uma coisa que foi abordada na sessão do Noah, e como isso é brasilidade também no final das contas, e querendo ou não, é ligado ao lado feminino, que é ela que faz a produção da comida, e é muito tratado isso ali, e como isso é uma questão
também, digamos assim, de mãe, mesmo ela não sendo, ela tendo o filho dela, ela tem essa questão também dela ser afastada do filho, mas ela continua sendo mãe. Então, aí a gente entra numa outra questão também, porque como a mãe tem que agir de certa forma, então ela pode ser interpretada de uma maneira errada, justamente isso é mais um papel que ela assume e que ela pode ser julgada por isso, e como ela vai perdendo durante a série esse amor, essa coisa boa da comida que ela tem no início vai diminuindo, vai se tornando meio que um ódio no final. É interessante você falar da comida nos últimos dias de Gilda, porque é algo que os outros filmes também, né, trazem. Então, ali nos Três Verões, né, a Madá ali está sempre na cozinha, estão preparando a festa. Ela até faz aquela comidinha, eu não sei o que ela faz com a salsicha, né, com a vina, ela fala que é sushi. Sushi. E no Alvorada também, né, tem sempre ali os funcionários do Alvorada preparando ali os jantares, ou ali na cozinha também trabalhando, e essa relação com o feminino também, que o Pedro falou. É exatamente isso. Eu tenho aqui alguns comentários no chat, né? O Lucas, ele diz que o Alvorada é um ótimo material histórico também, excelente palestra, né? Ele deu os parabéns a todos. E ele disse que também que interessante do Alvorada é a discrepância entre a Dilma com o estereótipo do político brasileiro, o homem velho e branco, assim como a professora Aline citou, que foi também que a Ana traz, né? Mas também a gente não pode esquecer, além do homem velho e branco, hétero, né? Porque também tem a questão das minorias LGBTQIAP+. E aí a Sandra também ela traz aqui que nas 3 produções a figura feminina adquire, de uma forma ou de outra, preponderância e destaque, não obstante os impedimentos todos, ou seja, elas continuam sendo fortes independente do que aconteça, né? Sim, são filmes de resistência também, né? Isso, a Noah conseguiu. Boa tarde, Noah. Bem-vindo, agora te escutamos. Nossa, gente, hoje meu dia foi só golpe, que isso? Me desculpem pelo atraso, pelas falhas de conexão. Ai, sei nem por onde começar, né? Já cheguei atrasado. Mas... Olha, pode perguntar. Se quiser eu posso falar sobre a série. Mas realmente, assim, hoje foi o caos na internet. Não, tá tranquilo. Então vamos fazer aqui algumas perguntas, então, já da sua sessão, então. A série Os Últimos Dias de Gilda, né, tem muitas cenas em que a protagonista ensina pratos brasileiros, e você abordou em sua apresentação presencial que esses momentos não integram de forma direta a realidade diegética, funcionando como um deslocamento onírico. Você poderia explicitar para nós sobre essas cenas e perspectiva da culinária como resistência cultural? Arrasou. Muito interessante a pergunta. Sim, uma das coisas que me chamou a atenção, né, na série foi nos momentos que ela ensina as receitas, e que são receitas tipicamente brasileiras, afro-brasileiras, ela tá num outro cenário, né? Que é esse cenário com todo preto, assim, ao fundo, como se fosse eu penso, no infinito já. E, ao mesmo tempo, não só quando ela ensina as receitas, mas em momentos também mais íntimos, quando ela tá com a amiga dela e com o boy dela, eles também vivem esses momentos, né, de isolamento, assim, que esse outro lugar gera na narrativa, como se fosse uma projeção. Eu encaro, né, mas como uma projeção, assim, do que ela está vivendo naquele momento, de um lugar onde ela pode ser a Gilda sem essas amarras e sem esses rechaços que ela vem sofrendo na vizinhança. Então, como se fosse uma expressão de uma personalidade, de uma autonomia, né? Porque principalmente nas horas que ela ensina a receita, ela a porta-voz, ela tá ali na figura central do quadro. Toda essa iluminação também é clara, escura, um contraste de luz, as cores. A gente até conversou isso na apresentação, né? Dá uma impressão meio barroca, assim. E dá um lugar de destaque. Ela mesma é a portadora daquela mensagem, ela tá ensinando, né, uma receita, sendo que a culinária, acho que
perpassado pela série no geral, né? Isso também outros colegas pontuaram na sala. Ela está sempre muito marcada na vida da Gilda em momentos se assemelhando, se assimilando de bons momentos, momentos de prazer, onde ela está se sentindo confortável dentro da casa dela, enfim, onde tem novamente esse lugar de autonomia, né, e sensação de liberdade. Então, quando ela cozinha para as pessoas que ela recebe, os boys que ela recebe, ela faz questão de preparar rango e tal. E era uma ótima cozinheira, já percebe-se no filme, assim, todo mundo elogia a comida dela e tá sempre tudo muito bonito. Então, e é uma coisa que ela gosta, né? Ela faz porque é dela mesmo e é uma expressão de afeto. No caso, nessa questão, aí eu fico pensando, né? Os afetos ali naquele espaço que ela estava vivendo, sempre criticada, enfim, impedida de muitas vezes desse direito do próprio corpo. Os afetos, não só a culinária, né, mas a culinária também como junção, como link desses afetos, ela também serve como base para essa resistência, né, porque na resistência, ali naquela diegese do filme, fico pensando que esses lugares de afeto marcam também esse espaço de confronto, assim, quando ela está feliz na casa dela, com a festa na casa dela, a outra vem provocar na porta. Ou quando ela tá transando lá, fazendo homenagem, o povo vai e começa a xingar ela. Enfim. E, de alguma maneira, esses laços, né, são o que mantém os personagens ali, tanto que quando a amiga dela vai embora, as coisas começam a ficar um pouco... né, tipo, ela sente um pouco desse vazio. E a culinária, né, marcada, assim, eu acho que como demonstrativo de afetividade, ela acaba recorrendo a essas questões culinárias. E as receitas, né, ela também faz parte de um terreiro. Então, eu fico pensando nessa herança também cultural afro-brasileira nas próprias receitas que a gente come hoje em dia, nos próprios ingredientes ou modos de preparo, enfim. É um jeito de ela ali naquele contexto, né, de um pentecostalismo muito forte que quer apagar a história, enfim, e outras histórias que não seja dele, né, isso acho que simbolicamente também é muito importante. E é isto. Eu amei. E eu acho que brinca muito também com essa coisa, quando ela ensina as receitas, e ela tá nesse fundo branco, é uma série atual, né? Eu acho que brinca muito também com, hoje em dia, a gente tem os livros de receitas sempre foram algo que existiram, né? Mas hoje em dia, tipo, a internet e algumas pessoas que acabam se popularizando por passar pratos, né? Você pensa na Bela Gil, enfim, em Ana Maria Braga e outros momentos, assim, que aí eu acho que ela vai até para um teatral, assim, porque tem um caráter meio cênico dessa disposição dos objetos. E aí, enfim, é isso que eu fico pensando. Alguém quer falar mais alguma coisa? É interessante essa parte do brincar com os programas de culinária também, né? E porque não são receitas que a gente vê no dia a dia, infelizmente, assim, mais fácil mesmo, por conta disso que você falou, de tentar oprimir a determinadas culturas e só realmente passar aquilo que é o que é bem visto, né, no final das contas. E aí tem esse confronto. A gente tem outra pergunta aqui também, né? A professora Aline, ela nos apresentou então o conceito de feminicídio político desenvolvido por Renata Souza, associado à cena derradeira de Os Últimos Dias de Gilda. Vemos em que Gilda é uma mulher empoderada, bem resolvida com a sua sexualidade, e isso gera um incômodo nos vizinhos, sua religião também é alvo de constante perseguição. Qual seria então a relevância de uma narrativa ficcional dialogar com essas temáticas que permeiam o nosso cotidiano, inclusive o discurso de figuras públicas? Legal também. Eu tive uma pequena frustração, assim, com a cena final, assim, porque a Gilda, ela é tão... as pessoas chegam, sabe, oprimem tanto ela, que, tipo, eu queria que ela colocasse
fogo e tudo, meter a faca, tem essa coisa, né, da comida também, ela trabalha com cortes de animais e tal, vende carne. Tipo, ai, mete a faca nessa crentelhada. Mas, assim, de alguma maneira, gera um que, esse final, para mim, acho que gera um que, tipo, o que virá, né? Vem uma incerteza, assim. E, enfim, acho que ela gera esse questionamento, essa dúvida. A gente percebe que, novamente, né, esse fundo preto vai gerando essa ambientação e essa coisa meio onírica, que a gente já percebe, ok, ela está se juntando ali com várias gatas para clamar a liberdade, a justiça que elas merecem, só que a gente sabe que aquilo é uma coisa da imaginação, né? E aí eu acho que tá aí, né, uma das capacidades não só do cinema, mas das artes, de poder criar outros finais possíveis, assim, ou de até sugerir e de provocar alguns finais mesmo, que deixe que a gente dilua ali tudo que aconteceu, tentando sublimar assim, a experiência da Gilda, né? Para meio que, como que ela ultrapassa isso tudo. Ali, né, eu fico pensando nisso, de, tipo, um porvir, e não só um porvir, o que vai acontecer depois que tem essa insurreição, mas um porvir que eu fico pensando, porque são outras que vêm, né, são outras que aparecem atrás da Gilda, e como que eu vou dizer? Uma projeção também de algo melhor, eu fico pensando nisso. Mas eu queria uma coisa mais radical, tal. Queria que eles se tornassem os porcos ali, né? Que ela mata no início. Ia ser maravilhoso. Já faz o comeback lá no começo. Mas... vira um slasher no final das contas. E a gente tem então mais uma pergunta aqui. Os últimos dias de Gilda, né? Ele garantiu um feito inédito para o Brasil. A série original do Canal Brasil foi a primeira brasileira a ser selecionada para participar do Berlinale Series, mostra do Festival de Berlim. Para celebrar a indicação, né, o Globoplay abriu o acesso da série para não assinantes. Já o Canal Brasil ele realizou uma maratona dos 4 episódios da série. Tratando-se de uma série com estética marcante, temáticas polêmicas da sociedade, como você analisa então a repercussão dessa série, né? Arrasou. Então, quando eu conheci, aí eu que tava no cardápio da Globo, eu fiquei, uau, tipo, é algo que, de alguma maneira, assim, a gente vem a democracia sendo atacada, isso eu acho que não é interessante nem para os grandes máfias aí, as grandes empresas, assim, eu acho que isso não enfim, nem para os privilegiados, mas eu fico pensando também, como que eu vou dizer, assim, eu acho que muito dos conflitos, assim, dessas coisas que saem, que ganham a projeção, assim, muitas vezes vão ganhar justamente pela força da oposição, né? Então, acho que a gente está em momentos, assim, que a gente se une mais pela oposição em comum do que pelas afinidades. Sim. Assim, ele não, fora Bolsonaro. A gente, desculpa, estou propaganda política. Mas, bolsomito, entendeu? Lula ladrão. Enfim, a gente está, tipo, polarizada, binarizada. E é isso, de que lado você tá, né? Amigo do meu amigo do meu inimigo é meu inimigo. E aí eu fico pensando que essa capacidade que a gente tem mais de se aproximar desses discursos de ódio, né? Assim, de alguma maneira não sei se a gente vai reproduzir, mas a gente vê uma coisa ruim na internet, a gente já compartilha e dananã, e atrás. Eu fico pensando que muito do que acho que essa coisa dessa possibilidade de confronto de ideias, né? Eu acho que o que tem que agora, espero que as coisas melhorem, mas o que tem crescido nos últimos anos assim, coisas que dão o que falar, porque sempre tem uma classe hegemônica, conservadora, querendo apagar a individualidade e subjetividade das outras pessoas, querendo, assim, não que você pode concordar, mas sempre vem com essa coisa do rechaço e do acaba com isso, do extermínio, do genocídio.
Então eu fico pensando que eu ouvi falar por conta do grupo, né? Eu já tinha, assim, eu fui assistir por conta do grupo, já tinha ouvido falar. Mas, de alguma maneira, o que as pessoas... quando uma coisa já gera um rebuliço, né? As pessoas vão assistir para o bem ou para o mal, assim. Eu fico pensando. E estando dentro de um cardápio desse, né? De streaming, realmente eu fiquei repensando um pouco do público, assim, tipo, no geral, né? Os consumidores, assim. Mas aposto que tem também, tipo, algum conteúdo que é um pouquinho mais conservador na Globoplay e passa de igual também. Sim. Que aí foi inclusive o que a gente comentou aqui com a Ana, né? Que, querendo ou não, de certa forma, isso é uma forma de... Todo mundo tem acesso, mas também não tem ao mesmo tempo. Porque se você... No caso, o último dia de Gilda, ele foi liberado por um tempo para quem não é assinante também assistir, mas no final das contas, quem perdeu alguma coisa assim não vai conseguir assistir se não pagar. E acaba, então, quem tem acesso muitas vezes está querendo assistir para poder criticar, e não para se reconhecer ali no final das contas, né? Que é um impedimento, de certa forma. Mas eu acho que a provocação basta, ela é legal também, né? Tipo, teve a gente estava participando de um cineclube do Solax, e aí passaram Vaga Carne da Grace passou. E aí um cara foi assistir e ele falou assim: eu não sei se eu gostei, se eu não gostei desse filme, mas ele é genial. E há muito tempo eu não escutava isso, assim, uma capacidade da pessoa de perceber uma potência poética, de transformação, de perspectiva, de te tirar do seu lugar ali de espectador. E assim, ele não fez o juízo de valor dele, mas ele entendeu o potencial transformador daquilo e, tipo, reconheceu, né, publicamente, enfim. Mas e aí eu acho a gente tem um pouco de dificuldade tipo, eu vi propagandas a favor do atual ainda presidente, tipo, na propaganda política que outras pessoas fizeram, que, cara, tem trabalhos, tipo, que eu achei genial, assim. A galera realmente chegou lá, sabe? E são coisas que eu não concordo, assim. Mas isso, de alguma maneira, me entrou dentro de mim que enfim, os meios de comunicação, né? A gente tem exemplos disso desde o início, né? Que já ficaram conhecidas, e aí fica esse questionamento se no final das contas pro bem ou pro mal vale a pena, né? Mas que o que vale é realmente o questionamento, ou então para você realmente, como você falou, o que falta também é isso, as pessoas conseguirem ver e não simplesmente já rebaterem alguma coisa, se questionar, perguntar sobre isso, tentar entender o que elas sentiram, inclusive, com as obras, por que mexeu com elas, de certa forma. É isso aí. A gente vai dar aquele finalzinho? Então, agora a gente vai aqui, eu queria então agradecer a todos aqui presentes, né, todos os pesquisadores, e se quiserem já se despedir, falar alguma coisa, que aí eu já faço os anúncios finais aqui. Gente, deixa eu acabar que eu já tô falando, vou acabar falando. Realmente, queria pedir desculpa a todo mundo, porque eu passei um estresse danado no computador, no celular, tentei estar pelo celular, tentei estar pelo computador, e assim, agora eu tô entrando, pedi pra bicha que mora comigo, entrei no quarto dela, falei, Mona, me dá seu computador, eu vou entrar agora, eu parei tudo que ela tava fazendo pra fazer parte aqui. Mas assim, agradeço muito a oportunidade do Telas, não só eu consegui pegar algumas coisas do debate, né? Mas não só pelo debate, pelas questões suscitadas através dos trabalhos, mas também pelo contato com os trabalhos, assim, que muitos deles eu vim conhecer através daqui. E das interseções que a gente pode fazer dos diversos campos de conhecimento que estamos inseridos, né? Adorei as perguntas, obrigado também. E acho que são filmes bem bacanas, assim, que valeu a pena ter visto e ter falado. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que estão aqui nos assistindo hoje. Agradecer ao Noah, a Ana, o Pedro, né, que estão aqui hoje, são discentes bolsistas, então agradecer a presença de vocês. Agradecer a Débora também, que participou da sessão presencial, que não pôde estar aqui hoje. Então, é isso. Muito obrigada.
Eu também quero agradecer a todos que toparam levar para frente o projeto Cine Delas e a participação do Noah mais uma vez, tanto aqui no presencial e aqui na live no YouTube, a Débora também, por ela ter participado do presencial, ao Pedro, que além de ter assistido às sessões presenciais, está aqui fazendo a mediação do nosso YouTube, e claro, a professora Aline, que sem ela nem o projeto teria acontecido. Então, muito obrigada a todos também. Agradecer a tua coordenação, Ana. Obrigada, gente. Então, gente, eu quero lembrar a todos, né, que a gente tem mais um evento ainda esse ano, que é o... Deixa eu ver aqui rapidão. O evento vai ser dia 14 agora de dezembro, às 15 horas, e vai ser uma conversa com a Débora Opolsky, da Unespar, com os diálogos dos personagens como geradores de violência, estudos sobre filmes brasileiros. E então é o nosso último evento do ano. E aí eu queria que vocês, então, se puderem, obviamente, a gente tem o Instagram e o Facebook, o GP Telas, a gente está aqui no YouTube, e para pedir para vocês conhecerem também o nosso site, né? Lá a gente posta, a gente vai ter coisa nova no que vem, inclusive, é o gptelas.com. E, novamente, eu queria agradecer e encerrar também, dando a minha perspectiva, que como bolsista também na CAPES, cada um tem uma vivência diferente com relação à bolsa. Tem pessoas que têm outras rendas, tem pessoas que não têm, tem pessoas que dependem disso justamente para pagar o dia a dia, vive um dia após o outro realmente com isso, como a Ana veio trazer e a professora Aline também. Não tem 13º, não tem férias, não tem os benefícios, e é uma forma também um nosso trabalho. Nós somos pesquisadores e precisamos ser valorizados também por isso, porque é através da pesquisa que a gente consegue também mudar. E então eu queria muito deixar isso claro para todos aqui e espero que as coisas mudem, porque realmente fomos pegos de surpresa nesse início de semana. E é isso, gente. Tempos melhores virão, esperamos, né? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.